Bem, pessoal, continuando com o nosso exemplo aqui, nós já encontramos a média. Agora nós vamos encontrar a moda. Como calcular a moda para dados agrupados em intervalos? Simples, pessoal, a moda é um dos mais fáceis. Você vai simplesmente, primeiro passo, encontrar a classe modal. Qual é a classe modal? É aquela que possui maior frequência absoluta. Então, a classe modal aqui, ó, possui maior frequência. Nossa classe modal aqui possui maior frequência. Voltando aqui para o nosso exemplo, a nossa classe modal aqui, a que possui maior frequência absoluta aqui, é a classe de 140 a 160, que apresenta a frequência aqui de 26. Ou seja, a nossa classe modal aqui é 140 a 160. Então, nossa classe modal aqui, 140 a 160. Mas essa não é a moda em si, é a classe modal. Como é que fazemos para encontrar a moda? Basta calcular o ponto médio da classe modal. Nós já vimos que o ponto médio basta somar os extremos e dividir por 2. Logo, nossa moda aqui vai ser igual a 140 mais 160 e divide por 2. 140 mais 160 dá 300, dividido por 2 dá exatamente 150. Portanto, nossa moda aqui é 150. Simples, pessoal. A moda. Identificou a classe modal, que é a que possui maior frequência, basta calcular o ponto médio. Soma os extremos e divide por 2. Simples. 150 no caso desse exemplo. Agora, pessoal, nós já encontramos a média e a moda. Nós vamos ver como encontrar a mediana para dados agrupados em intervalos. Para encontrar a mediana, já dá um pouco mais de trabalho, mas é simples também, não é tão trabalhoso porque eu coloquei a fórmula aqui. Vamos ter que fazer uns cálculozinhos a mais, mas não é tão difícil. Obedeça sempre a esses passos que você consegue encontrar facilmente a mediana. Primeiro passo, qual é o primeiro passo para encontrar a nossa mediana para dados agrupados? Primeiro é encontrar a classe mediana. Assim como a moda que nós temos que encontrar a classe modal, a mediana nós temos que encontrar primeiro a classe mediana. Como é que nós fazemos a classe mediana? A classe mediana é aquela que apresenta a frequência acumulada imediatamente maior que o quociente, no caso aqui, ó, divisão da frequência absoluta total por 2. No nosso exemplo aqui, quem é a nossa frequência absoluta total aqui? É o total aqui, olha, 100. Então, nós vamos ter que a classe mediana aqui, a classe mediana vai ser aquela que apresenta a frequência acumulada imediatamente maior que a divisão de 100 por 2. Quanto é 100 dividido por 2? 50. Aqui no canal dividir 100 por 2, que vai ser igual a 50. Pessoal, nós vamos precisar também, para encontrar a mediana, fazer a frequência acumulada. Como é que nós fazemos a frequência acumulada? Eu vou passar bem aqui os dados dessa tabela para essa outra folha, porque já está muito cheio essa tabela, para a gente encontrar a mediana. Nós encontramos aqui, ó, que a divisão do somatório, esse símbolo aqui é somatório, da frequência absoluta por 2, no caso aqui o total é 100 dividido por 2, é igual a 50. E nós precisamos ter a nossa frequência acumulada aqui, ó. Vamos colocar bem aqui as classes 120 a 140, 140 a 160, 160 a 180, 180 a 200 e 200 a 220. E o nosso total aqui embaixo.
pouquinho torto, mas vamos lá. Total aqui. Aqui, pessoal, no caderno de vocês podem fazer no caderno mesmo, é porque como nossa tabela aqui já está cheia, eu estou transferindo os dados para cá. Aqui nós temos aqui a frequência absoluta. No caso aqui, a frequência absoluta é 25, 26, 24, 15, 10 e o nosso total que é 100. Agora a nossa frequência acumulada, nós vamos acumulando. Para encontrar a mediana precisamos ter a frequência acumulada. Repete o primeiro valor, 25, e vamos somando. 25 mais 26, 51, mais 24, mais 15, 90, 90 mais 10, 100. Pronto. Fizemos a nossa frequência acumulada. A classe mediana, como nós vimos aqui no nosso passo, é aquela que apresenta a frequência acumulada imediatamente maior que a divisão do total por 2. Ou seja, vai ser aquela que apresenta a frequência acumulada imediatamente maior que a divisão aqui, ou seja, imediatamente maior que 50. Então, a classe que apresenta a frequência acumulada aqui imediatamente maior que 50 é a do 51 aqui, que é 140 a 160. A primeira aqui é só 25, ou seja, é menor. Então, tem que ser imediatamente maior. Logo, a nossa classe modal aqui, 140 a 160. Nossa classe mediana. Modal é mediana. Pronto. Encontrada a classe mediana, agora nós vamos para o segundo passo. O nosso segundo passo, aqui, ó, após encontrar a classe mediana, nós vamos ter que encontrar a mediana de acordo com essa igualdade. Eu escrevi com palavras, pessoal, para ficar mais explicado para vocês. Então, a igualdade vai ser, ó, diferença entre os extremos da classe mediana dividido por frequência da classe mediana, frequência absoluta. Isso tudo é igual a diferença entre a mediana e o extremo inferior da classe mediana dividido pela diferença entre a nossa divisão lá do total por 2 e a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, nós vamos por parte aqui, vamos montar a nossa equação. Primeiro aqui, diferença entre os extremos da classe mediana. Quem são os extremos da classe mediana aqui? 140 e 160. Então, a nossa diferença vai ser, ó, 160 menos 140. Isso dividido por, veja, o primeiro aqui nós já colocamos a diferença. Agora, frequência da classe mediana. Qual é a nossa frequência aqui da classe mediana? 26. Isso é igual a, vamos ver agora aqui, diferença entre a mediana, que nós não sabemos quem é, e o extremo inferior da classe mediana. Quem é o extremo inferior? É o 140 ou o 160? O 140 que é o que fica abaixo aqui, inferior abaixo. Então, nós vamos ter aqui, ó, mediana menos 140. Dividido por, a última parte aqui, diferença entre a divisão e a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, aqui a divisão daqui do somatório da frequência absoluta por 2, nós já temos que é 50. Então, vai ser 50 menos a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. A frequência acumulada da classe anterior à classe mediana aqui é o 25. Então, vai ser 50 menos 25. Daí, pessoal, veja que obedecendo os passos que eu coloquei aqui nessa equação, eu cheguei nesses números aqui, olha. Daí, agora é só resolver. 160 menos 140, nós temos 20.
dividido por 26 é igual a mediana menos 140. Eu não posso resolver, porque eu não sei quem é a mediana, então só repete. E 50 menos 25, 25. Daí a gente faz o cruz credo. Nós vamos ter 20 vezes 25 é igual a 500. Igual a... Esse 26, nós vamos ter que multiplicar tanto pelo MER, que representa a mediana, quanto pelo 140. Então, 26 vezes MER, nós temos 26 MER. Menos 26 vezes 140. 26 vezes 140 é igual a 3.640. 3.640. Daí é só resolver a equação normalmente. Vamos passar esse 3.640 para o outro lado da igualdade, trocando de sinal. É negativo, passa positivo. Então, fica 500 mais 3.640. Isso é igual a 26 MER. Resolvendo aqui, 500 mais 3.640, nós temos 4.140 igual a 26 MER. E agora, para encontrar a mediana, basta passar o 26 dividindo. Logo, mediana é igual a 4.140, que já está aqui antes da igualdade, dividido por 26. Fazendo essa divisão, nós temos 4.140 dividido por 26 aproximadamente 159,23, não dá exato. E essa é a nossa mediana. Basta seguir o nosso passo a passo que a gente encontra. Então, pessoal, essa foi nossa aula de medidas de tendência central para dados agrupados. Espero que tenha compreendido. Caso não tenha entendido, assistindo uma vez o vídeo, assista 1, 2, 3, 4 vezes. E qualquer coisa, basta entrar em contato comigo que eu tento tirar as dúvidas de vocês. Beleza?